Gratidão, Senhor, por mais um início de semana. Continuando a leitura do Antigo Testamento sob a ótica do Novo Testamento, a palavra encontra-se no capítulo 14 de Êxodo. Perseguição de Israel. Acompanhe comigo do versículo 1 ao 20 a leitura da palavra. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó seu carro, e tomou consigo seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito, e nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus manda Israel recuar no Logos. Isso é o recuo estratégico. Às vezes Deus nos coloca em situações que parecem erro de cálculo para que o inimigo se exponha. No Novo Testamento, em Lucas 21, versículo 20 a 22, Jesus fala sobre o cerco de Jerusalém. Assim como em Êxodo 14, o cerco não é para a destruição dos escolhidos, mas para a manifestação do juízo. A matemática da vara. A vara de Moisés é o símbolo da autoridade. No Novo Testamento, essa vara é a cruz, é o cajado que fere o mar do pecado e abre o caminho para o céu. A passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta sua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel
passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. O mar se torna uma muralha à direita e à esquerda. No Novo Testamento, o batismo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 2, Paulo revela o mistério. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A travessia não foi só uma caminhada, foi o batismo coletivo. O mar é a água e a nuvem é o Espírito Santo. Aqui nós temos a matemática do alvoroço. No versículo 24, Deus olha pela coluna de fogo. O valor de olhar em hebraico, shakap, reduz para o 9 julgamento. Deus olhou para julgar o Egito e salvar Israel. Continuando no bloco 3, do versículo 26 ao 31. Os egípcios perecem no mar. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, e os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios,
E o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Aqui nós temos o oculto. Israel vê os egípcios mortos na praia. No Logos, isso representa a morte do passado. Você não pode entrar na terra prometida carregando o seu Senhor antigo. A conexão com o novo. A vitória na cruz. Em Colossenses 2, versículo 15, diz que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente. O que aconteceu no Mar Vermelho foi a prévia do que Jesus fez na cruz. Ele afogou a nossa dívida e o nosso perseguidor nas águas da graça. O resultado final? O povo creu. Versículo 31. No Novo Testamento, a fé pistis é o que faz atravessar os nossos próprios mares impossíveis. Gente, vocês sabiam que no fundo do mar, onde deveria ter lama e escuridão, Deus fez chão seco e muralhas de luz? O milagre de Deus não é um jeitinho, é uma reescrita da própria natureza. Ele usou um código de 72 partes para dizer ao mar: afaste-se, porque o meu tesouro vai passar. Mar Vermelho não foi aberto como quem rasga um papel, mas como quem abre um zíper de alta precisão. Cada letra desse código de 72 partes foi um encaixe perfeito. Deus não fez nada mais ou menos. Ele é o mestre da sincronia. Se ele alinhou as águas, ele alinhava e alinha a sua vida também. Gratidão, Senhor. Obrigada, Pai, por todas as bênçãos que nos dá. Sabedoria, luz do conhecimento para todos nós, vossos filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Sabedoria e bênçãos para todos. Saúde, proteção e livramento a todos. Em nome de Jesus. Sejam todos abençoados, curados, restaurados, para a honra e glória do Criador do céu e da terra. Amém.